husband they will be from how their fathers treat their mothers. Filhos aprendem o tipo de esposo que eles vão ser de acordo com a forma que o pai trata a sua mãe. They learn their roles and duties in the church by watching their father. Eles aprendem a sua responsabilidade na igreja de acordo vendo os seus pais. They learn to love God by the examples set by their fathers. E eles aprendem a amar a Deus de acordo com o exemplo que os pais deles demonstram. So being called a father is an important duty. Então ser chamado pai é uma responsabilidade muito grande. And the first attribute of a father E o primeiro atributo de um pai is that a father is faithful. é que o pai é fiel. Amém. A father is faithful to God, Um pai é fiel a Deus, to his wife, a sua esposa, to his family, a sua to família, his word, a sua palavra, to his employer, aos seus empregados and to his church. e a sua igreja. And the one that I'm going to focus on is how we are faithful to God, how a father is faithful to God. E o que eu quero focar é da forma que um pai é fiel a Deus. So that's my first point, is that a father is always faithful to God. E esse é o meu primeiro ponto, que um pai sempre é fiel a Deus. If you guys want to open up to Genesis 22, Se quiserem abrir a Gênesis 22, verse 6, versículo 6, we're going to be talking about the father of faith. a gente vai falar sobre o pai da fé. How even when he was tested, Que mesmo quando ele foi testado, he knew that God was going to provide for him. ele sabia que Deus ia prover. So we all know the story of Genesis 22, 6 through 8. It's the story of when God told Abraham. E a gente conhece a história de quando Deus falou a Abraão. He said, give me your son, E ele falou, pediu o filho dele. the son that I promised you, O filho a quem eu te prometi, I want him back. eu quero ele de volta. And Abraham, he had never heard of God asking for human sacrifices before, E Abraão não tinha ouvido sobre Deus pedir sacrifício humano, but he didn't doubt God. mas mesmo assim ele não duvidou de He knew Deus. that God was going to provide the way. Ele sabia que Deus ia prover. He knew that even if it hurt, Ele sabia que mesmo se fosse doer, even him giving up the son that he loved so much, e ele tivesse que entregar o filho a quem ele amava tanto, it was a part of God's plan, and that's what God wanted, that's what he was going to do. isso era parte do plano de Deus e é o que Deus queria. And we see that, as he's walking with Isaac, E a gente vê quando ele está andando com Isaac. and Isaac can see that there's something wrong with his dad. Isaac está vendo que tem algo de errado com seu pai. His dad, maybe was acting a little distant. Quem sabe o seu pai estava meio distante. Maybe he was meditating, he was praying to God, God, really, is this really what you want? Quem sabe ele estava He was meditando, praying falando, within himself, not Deus, é isso que doubting, você quer. but trying to see, God, what can I do? Não duvidando, mas perguntando o que eu posso fazer. And Isaac looks at his dad. E Isaac olha para o seu pai. And I know that me as a daughter, I know when there's something wrong with my father. E eu sei que eu como filha, eu sei quando tem algo de errado com And he meu looks pai. at him and he says, Dad, E ele olha para ele e fala, pai, where's the sacrifice? cadê o sacrifício? I see the fire, Eu vejo o fogo, I see the wood, eu estou vendo a lenha, but I don't see a lamb. mas eu não estou vendo um cordeiro. And that brings us to our second point, what we're going to read. E nos traz para o segundo ponto, que é onde a gente vai ler. A faithful father teaches their children to be faithful to God by example. Um pai fiel ensina os seus filhos a serem fiel, por exemplo, And that brings us to 22:6. que diz em Gênesis 22:6. Abraham took the wood for the burnt offering Abraão pegou a lenha para o holocausto and placed it on his son Isaac. e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. And he himself carried the fire and the knife. E ele mesmo levou as brasas para o fogo As the two of them went on together, e a faca. E caminhando os dois juntos, they spoke up and Isaac spoke up and said to his father Abraham, Isaac disse ao seu pai Abraão, Father, meu pai. and Abraham said, Yes, my son. Sim, meu filho, respondeu Abraão. The fire and the wood are here, Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, but where is the lamb for the burnt offering? mas onde está o cordeiro para o holocausto? And Abraham answered, Respondeu Abraão, God himself Deus mesmo will provide the lamb há de prover o for the cordeiro burnt offering, para o holocausto, my son. And the two of them went on together. meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. It's interesting, when we see here, Isaac doesn't start questioning more. É interessante porque Isaac não continua questionando. He said, but Dad, I don't see a lamb. Ele não falou, pai, mas eu não estou Dad, vendo where is the o lamb? cordeiro. What's gonna Onde está happen? o cordeiro? He didn't keep going on and on and on and on Ele não continuou fazendo perguntas, because he trusted his dad. porque ele confiava no He seu knew pai. that his dad was faithful. Ele sabia que o seu And pai he knew era that the one fiel. that he served was faithful. Sabia que quem ele servia era fiel. And so he was faithful to God. Então ele foi fiel a He Deus. knew that
that God would provide. Ele sabia que Deus ia prover. And that's exactly what happens in the third point. E isso é o que acontece no terceiro ponto. God honors the faithful father. Deus honra um pai fiel. And right as Abraham's about to confirm his faith, E quando Abraão está pronto para confirmar he a was sua going fé, to do the hardest task any father would have to do. ele ia ter que fazer a coisa mais difícil que qualquer pai tenha que fazer. A task that ends up reflecting God when he sent his one and only son for us. Algo que reflete Deus, o que ele fez quando ele mandou o seu He filho. took the knife and he was going to kill his son. Ele pegou a faca e ele ia matar o seu filho. And then God stopped him by his hand. He Mas sent an angel. Parou, segurou ele. And then they look off to the side. He says, look, there's the lamb. E eles olham para o lado e ali eles veem um cordeiro. God always provides. Deus sempre provê. He will provide it even when you don't see a way. Mesmo quando você não vê um caminho. Men of faith, Homens de fé, father, pais, men of the house, homens do lar, it is your place to teach your children to be faithful to God. é sua It is not the church's responsabilidade place to teach de faithfulness. ensinar os seus filhos a serem That fiéis. is your job. That is your É o seu responsibility. trabalho, a sua responsabilidade. Your example of you going to church on Sunday, you doing duties in church, O seu exemplo de vir na igreja, de trabalhar na igreja, that's going to show faithfulness to them. isso vai demonstrar a sua That's going to fidelidade want para them to want eles. to work more and more and more. E eles vão querer trabalhar mais e mais e mais. It's your example in their life. É o seu exemplo na vida deles. I can say that from example in my own life E eu posso dizer disso do exemplo na minha própria vida, with my dad. com o meu pai. My dad was never one to complain about anything. O meu pai nunca foi de reclamar. He was kind of like, if something was happening in his life, Se algo acontecia na vida dele, we were going to church. a gente ia para a igreja. The lowest part of our life, we're going to O church. ponto mais difícil da nossa vida, a gente ia para a igreja. And it's one that we always talk about when his parents died. A gente sempre fala disso quando os pais deles That o pai dele same- faleceu. That same week, Naquela mesma semana, literally, not even like 3 days later, nem 3 dias depois, my mom says it was the same day, guys, sorry, foi no fact check. mesmo dia. He stood up and he preached. Ele teve aqui e ele pregou. And he preached with a broken heart. E ele pregou com o coração quebrantado. Not because he's Superman or he's super strong. Não porque ele é super-homem ou porque ele é super And not forte. because he wasn't in pain. E não porque ele não estava Because sentindo dor. he was broken on the inside. Porque por dentro ele estava Because he quebrantado. was faithful to God. Mas porque ele é fiel a Deus. And you know what that caused in all 4 of his children? E sabe o que isso causa nos 4 filhos dele? To be faithful to God. Para serem fiéis a Deus também. Amém. So if you can take anything from this whole message, Então, se você puder aprender qualquer coisa dessa alguma coisa dessa mensagem, is that your children, they're looking at you. é que os seus filhos estão olhando para você. They're looking at you for guidance. Eles estão olhando para você guiar eles. And through you, E they're going to see através God. de você eles vão ver a Deus. Thank you. Amém. Obrigado. Amém.